Pessoal, essa semana eu me deparei com uma série que eu já assisti faz muito tempo, que se encerrou em 2014 e que é How I Met Your Mother. Eu me deparei com uma cena que foi cortada dos últimos capítulos da série toda e aquilo levantou em mim toda uma insatisfaçãozinha, assim, um negócio que eu preciso tirar do meu peito já faz o quê? Uns mais de 4 anos. Na verdade, vai fazer aniversário, dia 31 de março, que eu tô precisando falar do final de How I Met Your Mother. Eu não tinha canal na época, não tinha nada. Então eu decidi fazer isso aqui hoje. Tá fora de época, tá fora de contexto, tá fora de tudo, mas eu vou falar do mesmo jeito, né? Não preciso nem falar que esse vídeo vai ter spoilers. Então, por favor, se você não assistiu How I Met Your Mother, eu acho que tá no Fox. Eu acho que passa na Fox Brasil e eu acho que deve estar no streaming da Fox. Ficou um tempo no da Netflix e aí a Netflix encerraram o contrato porque ia passar pro streaming da Fox. Enfim, essa cena extra que eu vi ontem, que não foi parar no corte final que foi mostrado na série, mas talvez esteja num DVD, é uma cena em que a Robin encontra o Ted. Assim, a cena que ela encontra o Ted e a filhinha dele aparece na série. Só que a cena dos dois almoçando no dia seguinte não aparece. E eu acho que, aquela cena teria sido essencial. A cena é uma cena bem curta, mas aparecem os dois almoçando no restaurante. Eles ainda estão com um climão meio estranho, né? Porque a Robin tava sumida fazia um tempo. Pra quem não lembra, a Robin meio que deu um chega pra lá neles, né? Ao final quando os anos foram passando, ela se divorciou do Barney, e aí aquilo tudo era muito difícil pra ela. A carreira dela também tomou bastante conta, e ela foi viajar o mundo, e os amigos acabaram ficando um pouquinho pra trás, né? Ela ficou meio sumida. E aí ela conta pro Ted que nessas investidas dela como jornalista e tal, aí aconteceu alguma parada aí com um touro que ela se ferrou e tal, e aí ela decidiu voltar pra Nova York e permanecer apenas como âncora. Né? Ela já fez tudo que ela tinha que fazer, que ela sonhava em fazer, viajar o mundo, e agora ela permanecia como âncora. E enquanto isso, o Ted tá lá, feliz, casado, com os filhos e tudo. E nessa cena, você já começa a perceber aquela coisa da Robin, um certo arrependimento, uma certa insatisfação com a vida que ela leva. Você já tem isso no dia que ela vai lá na festa de Halloween, que ela dá de cara com o Barney, com o Ted e com a Tracy lá, e ela fala pra Lily, né, que ela ficou com o cara errado. E agora, novamente, nessa cena, ela dá a entender pro Ted, tipo, ai, nossa, as promessas lá atrás, de quando a gente tivesse 40 anos, a gente se casaria e tal. Eu fico pensando muito no IC. E você, Ted? E aí o Ted, gente, o milagre da vida aconteceu. O Ted falou, olha, eu sei que eu sempre tô pensando demais, mas é a primeira vez na minha vida que eu não fico pensando no IC. Ele tá satisfeito com o que ele tem. E ali fica bem claro pra mim que é aquilo. A Robin, ela viveu o que ela queria, mas ela queria ter ficado com o Ted também. Ela se arrependeu de algumas escolhas que ela fez. E ela jogou tudo aquilo em cima do Ted, que tava lá todo feliz e casado com a Tracy. E aí, volta aquela velha história do porquê o final de How I Met Your Mother, o final original, pra mim foi tão insatisfatório. Toda essa construção de Ted e Robin, pra mim, foi um pouco falha, no sentido que foi too much. Houve um excesso no relacionamento deles. Eu entendo que a genialidade da série tenha sido isso. Ser How I Met Your Mother, como eu conheci a sua mãe, e no final a série não ser sobre a mãe, ser sobre a Robin. Eu acho que isso é uma das coisas mais originais que eu já vi. Só que, originalmente, parece que a série tinha que ter, 4 temporadas. E aí foi passando o tempo. Lógico que aí, conforme as audiências vão indo, eles vão esticando a série até que, já não dava mais pra esticar. E eles decidiram fazer uma última temporada focada num final de semana de casamento do Ted, do Barney e da Robin. Isso por si só, pra mim, já foi uma falha gigantesca na narrativa, porque você vai crescendo um momento, crescendo, de repente, para, dá uma crescidinha e cai. E aí, os 2 últimos episódios, que foi juntado, né, foi 1 hora, foi um negócio extremamente corrido. Mas tão corrido que na hora que a Tracy morre, você não dá tempo nem de você... Tipo, o que aconteceu? E, tipo, aí mal a Tracy morreu, aí chega a filha dela e... Ai, pai, a gente já sabe, a mãe morreu, você vai lá ficar com a Robin, yeah. E você, tipo, você mal
conseguiu recuperar do seu luto, e a mina lá, a própria mãe dela morreu, o cara lembrando da mãe morta, ela fala, vai lá atrás da Robin, Pra mim isso foi um erro de timing. Por quê? Porque pros criadores da série sempre foi muito claro que o Ted ia ficar com a Robin no final, né? Que seria uma genialidade e tal. Só que eles ficaram tão focados nessa genialidade deles que eles se esqueceram que a série, ela ficou orgânica, ela foi criando vida com o tempo, e os personagens foram criando química. Tem muita gente que não gosta da Robin com Barney. Eu pessoalmente gosto e vi muita gente que gosta também. Eles foram um casal bem improvável que pra mim deu um tempero novo na série. E aí no final os caras casam, ficam 5 anos juntos e já logo separa. E eles parece que não tiveram um casamento feliz, né? Falar, 5 anos, um casamento de 5 anos de sucesso. Pra mim não pareceu isso. Pra logo depois a Robin aparecer lá no apartamento com a Lily e fala que cada um tá tendo seus rolês agora, não dá pra gente ficar tendo sempre a mesma amizade, cada um tem que seguir com o seu rumo, e vai embora do apartamento e deixa a Lily sozinha lá no apartamento vazio, encerrando aquela era dos grandes amigos do McLaren. Eu entendo que eles que quiseram mostrar essa questão de que quando a gente vai envelhecendo, a nossa vida vai mudando e o nosso contexto social também muda. Os amigos mudam, a gente se afasta de alguns, a gente faz novas amizades, filho ocupa bastante tempo, enfim, você ter uma família é bastante trabalho. Então realmente não dá pra você ficar que nem eles ficavam, né, o tempo inteiro juntos lá no McLaren. Só que você vê bem, a Tracy e o Ted, eles conseguiram ser amigos da Lily e do Marshall durante o tempo, por mais que cada um tivesse o seu próprio rolê. Até o Barney tendo uma filha, né, conseguiu se manter no rolê. A Robin, ela saiu porque ela queria perseguir os sonhos dela, na carreira dela, e também porque ela não se sentia à vontade com as próprias escolhas. E é nisso que eu acho que foi o too much do relacionamento dela com o Ted. Se a série tivesse se encerrado na 4ª temporada, você tem que ter aquele arco de, vamos ficar junto. Mas não estamos ficando junto. Aí namora outra pessoa. Aí finalmente fica junto. Aí termina por conta da carreira dela. Ele casa com outra. A outra morre e ele volta com a Robin. Tudo bem, que daí, tipo, ele levou fora o quê? 2 vezes e tá tudo certo. O problema é que ao longo das 9 temporadas... Meu Deus, quantos fora a Robin não deu no Ted? E por todas as razões possíveis. Seja uma porque ela não gostava tanto assim, outra por conta da carreira, outra por conta de filhos, outra porque ela gostava do Barney. Meu, tem coisa mais forte do que o episódio que o Barney pede a Robin em casamento, que fica muito claro que ela tem um crush pelo Barney, não pelo Ted. A série, a todo momento, fica reforçando essa ideia de que o Ted tem um amor platônico pela Robin, tem uma ideia na Robin. Porque o Ted é aquele carinha do 500 dias com ela, que enxerga a menina lá e ela vai ter que ser a mãe dos filhos, ela é o molde, ela é isso, ela é aquilo, ele se apaixona perdidamente, ele quer ter ninguém é a Robin é a família e tal, só que ela não vê ele desse jeito. No máximo que ela vê, ela consegue chegar no Barney. Vê o Barney e aceita até casar com o Barney. Ou seja, quantos fora esse Ted precisa levar pra se tocar da Robin? Aí beleza, aí quando finalmente ele se toca dos fora da Robin, ela vira e fala, me arrependi, eu acho que eu quero ficar com o Ted mesmo. E aí nesse almoço ela fica meio claro isso, ela deixa, hein, se a gente pudesse ficar junto. Tipo, e desconsidera todo o fato de que ele é casado e feliz. Só que aí, óbvio, que eu preciso dar o parabéns pra série pra ela representar esses personagens de uma forma mais humana e real. Porque existem pessoas assim, pessoas que querem abraçar o mundo e que acham que têm o direito a tudo, independente do que o outro deseja. Quando o Ted queria ficar com ela não queria abrir mão da carreira. Super válido. A Robin é um exemplo daquela mulher que eu quero, eu quero casar com a minha carreira, eu quero ser feliz assim e tal. Só que no momento que ela conquistou aquilo e já não era mais o que ela queria, ela já queria estalar os dedos e que o Ted estivesse lá, entendeu? Muita gente é assim, realmente. Né? Eles ficam falando, acho que é cabide, que deixa a pessoa no gancho. Então, pra ela, meio que o Ted era um gancho. Pra ela, acho que ela nunca sentiu que ele ia embora de verdade, que ela poderia escolher ele. Inclusive, no dia do casamento dela com o Barney, ela vai atrás do Ted, sabe? Mesmo reiteradamente falar pra ele que não quer ficar com ele, que ama outro. Nesse sentido, eu acho que os criadores da série, eles pesaram um pouco a mão nessa questão do egoísmo da Robin. Porque eu não vejo
Eu não via a Robin como uma pessoa egoísta pelo simples fato dela querer seguir a carreira dela e não ter filhos e não casar e pronto. Pra mim, ela era uma ótima personagem. Ela era uma mulher independente, que inteligente, que queria ser âncora, que tinha as ambições que ela queria conquistar. Só que a partir do momento que eles começam a reduzir a Robin ao relacionamento do Ted, no tipo, quando o Ted vai atrás dela, ela não quer. E aí, quando ele tá em outra, ou ele tá fazendo outras coisas, ela tá sempre lá atrás, e sem tendo dúvidas de sendo infeliz, aí eu acho muita sacanagem. Eu acho que eles pesam a mão no egoísmo. Quando ela vê todo mundo feliz e ela tá sozinha e infeliz, ela pesa no egoísmo e dá um chute na Lily. É assim que eu vejo, é por isso que eu fiquei tão descontente com o final. É aquilo que eu falei pra vocês, é o timing. A série ganhou vida própria depois da 4ª temporada que eles tinham planejado, né? Então, eles poderiam ter considerado tudo aquilo que aconteceu depois e mudar talvez o final ou trabalhar num pacing melhor. Tipo, essa 9ª temporada que o pessoal é quase um unânime, assim, do pessoal que achou que ficou bem satisfeito. Eles poderiam ter equilibrado muito melhor. Não ficar tanto episódio assim, travado no casamento. Distribuir aquelas passagens de tempo. Talvez o que eles quiseram mostrar no último episódio é que a vida passa correndo, né, diante de nossos olhos, flashes e momentos. Talvez eles quisessem passar isso, só que eles têm que lembrar da série. E eles têm que lembrar que a série meio que ganha uma vida própria. E aí, nesse erro que eles cometeram de ficar agarrados naquela ideia inicial, eles desperdiçaram a Christine Milioti, que eu achei que estava perfeita no papel da mãe, e desperdiçaram uma personagem que é muito legal, que todo o hype foi criado em cima dela, e aí de repente ela aparece alguns episódiozinhos, e aí no final ela aparece quase que como um easter egg. Aparece uma coisinha ali, no flash, outra ali. No casamento dela com o Ted, a personagem que mais brilha é a Robin, que apareceu lá de repente, igual um tsunami, só aparece de vez em quando é conveniente e pronto. E aí de repente, ficou doente e morreu. Pronto, foi isso. Christine Milioti, ganhadora de prêmio, de tudo, ganhadora dos nossos corações, pra quem amou a personagem da mãe. Ela teve um episódio próprio, que eu achei que pra mim foi um dos melhores episódios da 9ª temporada. Aliás, um dos melhores episódios da série. Pra depois acabou, morreu. E aí mal falou, morreu e já tá lá o Ted lá com a corneta azul. Gente, eu nem lembrava dessa tal dessa corneta azul. Quem que lembra da corneta azul, gente? Os memes que tinha, as fotos que tinha, esses templates que o povo fazia, era tudo com o guarda-chuva amarelo. Aí de repente, nunca foi sobre o guarda-chuva amarelo, foi sempre pela corneta, sei lá o que, azul. Cara, nem lembrava que tinha aquele negócio lá, sabe, do primeiro encontro dele com a Robin. Muito mal aproveitado a Christine Milioti, a Tracy, pra mim. Olha, o episódio dela e ela cantando com aquele ukulele é uma das coisas que mais me marcaram da televisão até hoje, assim, de coisa de sentimental. O momento que ela decide seguir com a vida, né, que o namorado pede ela em casamento e ela tem aquele papo com o grande amor da vida dela, eu achei que foi lindo, eu chorei horrores. Mas como eu chorei nessa final de temporada de How I Met Your Mother é uma série que era comédia, só que alguns episódios dramáticos, né, eram muito mais fortes e impactantes do que algumas coisas de comédia. Quando eu lembro de How I Met Your Mother, eu lembro de todos os ensinamentos do Ted e de toda a choradeira que eu fiz quando eu estava assistindo esses episódios, tipo, dos viajantes no tempo. Cara, tem uns episódios de drama que dão de 10-0 nos episódios mais cômicos da série. E aí eu acho que eles não estavam contando com o carisma da Christine e da mãe. Eu acho que eles não estavam contando que ia dar tão certo acho que, óbvio, deve ter muita gente que não deve ter gostado, né, da Christine Milioti. Tinha gente que achava que ia ser uma mulher estonteante, que ia ser, a Helena de Troia. Mas eu achei perfeito o quão parecida com a Lily ela é e o quão nerd ela é. E, tipo, ela é uma gêmea do Ted. E a melhor coisa pra mim da história da mãe é justamente o fato dela ter um passado em que ela tinha um grande amor da vida dela e ela achava que ela não ia encontrar mais ninguém.
Isso, pra mim, dá muito mais profundidade pra personagem. Ela não é só uma mulher que tava passando por aí que o Ted tropicou e pronto. Teve todo um caminho que levou ela até aquele casamento do Barney com a Robin. E o caminho dela não foi fácil. O que a série dá a entender é que as coisas, a gente planeja as coisas e que a gente fica achando, que tem o único, aquele lá que vai ser pra sempre, que não sei o que, e a vida prega peças, entendeu? O Ted tinha o amor da vida dele, que era a Robin, e a Tracy tinha o amor da vida dela, que era o carinha que morreu logo no começo do episódio dela, que eu não lembro o nome. E, em tese, se tivesse dado certo pra todo mundo, os dois nunca se encontrariam. Nunca. Só que, engraçado, né? Como eles brincam com esse negócio do destino e de escolha. E de você valorizar os momentos que você tem. Porque o namorado da Tracy morre. E, meu Deus, como eu já comecei o episódio da Tracy chorando. Eu já lembro desse episódio e começo a chorar. E o do Ted, a Robin larga ele pelo trabalho e depois larga ele pelo Barney. Ou seja, são pessoas que, se eles tivessem ficado com os respectivos, eles nunca teriam se encontrado. E aí a vida vai acontecendo as coisas, tal, até que um dia eles se encontram e eles têm um encaixe ali, duas pessoas que perderam grandes amores e decidem viver a vida juntas e dá certo, eles decidem ter filhos, os planos deles encaixam. Basicamente é o teste do porch lá, do teste da varanda da Lily. Eles dão certo no teste da varanda da Lily, eles teriam ficado juntos acho que pra sempre, se fosse o caso. Porque é aquilo, o Ted finalmente se sentia satisfeito com a Tracy. E aí que vem a melhor lição, né? E realmente, assim, a melhor lição que tem antes de cagarem é o Ted falando que não importa o tempo que ele ficou com a Tracy, foi pouco tempo, mas foi um tempo que foi muito válido. E todo esse caminho que levou ele até a Tracy, e provavelmente o mesmo pra ela, fez com que eles valorizassem o tempo que eles ficassem juntos. E valorizassem e investissem naquele relacionamento. Todo aqueles aprendizado tal fez isso. E aí que vem a parte que caga tudo. O Ted começa a falar todas essas coisas e você chorando, e aí você se dá conta de que as teorias estavam certas e que a Tracy já estava morta quando a história começou. Aí você tem uma ceninha muito vagabunda dela no hospital. Pronto, você não sabe nem do que ela morreu. Morreu de quê? Demorou quanto tempo a morrer? Já faz muito tempo, tal. Só que aí pros filhos do Ted, pro Ted já faz tempo que ela morreu. Pra gente, não. Pra mim, a Tracy acabou de morrer ali. E aí eu me senti muito traída, mas muito traída a hora que aquela menina fica toda prepotente, tipo, pai, a gente já sabe porque você tá contando essa história. Você tá super afim da tia Robin. Vamos lá. Não, cara, que traição. Eu me senti muito traída. Muito traída. E é por isso que pra mim o final oficial é aquele que corta na onde ele conhece a Tracy lá na estação de trem no meio da chuva. E acabou. Eu não preciso saber o que aconteceu depois. Eu já não me importava mais com o casal Robin e Ted. Talvez eu me importasse lá na segunda, talvez terceira temporada. Depois disso eu já não me importava mais com os dois. Eu gostava do Ted e da Christine Milioti. E ai meu, por mais que é muito inteligente que ela já tivesse morrido, ao mesmo tempo eu fiquei muito triste e eu acho que o final alternativo que eles colocaram no DVD é o melhor final. Ele combina mais com o que a série foi direcionando, sabe? Eles se conhecendo na estação de trem e tal. Cara, eu não preciso saber que a Tracy morreu. Não preciso, prefiro ficar na dúvida. Ele tá contando a história porque ele gosta, porque ele quer. Porque a cena do trem, a cena que ele encontra com a Robin lá e ele tá com a filha dele, ela pergunta, como você conheceu a mãe e papai? Ele, um dia eu te conto essa história. Podia ser isso, podia estar terminando ali. Ele falar, lembra, Penny, que eu falei que eu te contaria essa história? Tá aí, pronto, acabou. Acabou. Ai, meu Deus do céu. Meu, e quanto a Robin, cara, ela fez as escolhas dela, sabe? Ela podia ter voltado a ficar com o Barney, ou ela podia ter ficado sozinha. Não sei, eu não sentia essa necessidade dela voltar com o Ted de jeito nenhum. E sem falar que depois que eles começaram a esticar a série, algumas coisas começaram a ficar um pouco, não encaixava. Por exemplo, o episódio que a Robin, ela meio que dá um chega pra lá na Lily e vai viajar o mundo. E aí ninguém nunca vê ela por muitos anos. E só que tem um episódio que a Robin tá com o Marvin e ela encontra o Mike Tyson e eles vão parar num clube de strip.
E aí aparece flash forwards, né, cenas do futuro de encontros anuais que a Lily, vários encontros que a Lily tem com a Robin ao longo dos anos, e que a Robin vai soltando aos poucos essa história do Mike Tyson. E não parece que as duas estão sentindo algum tipo de estranhamento, estão num distanciamento e tal, porque o que deu a perceber no final do episódio, né, no episódio da última temporada, é que houve um grande distanciamento. A Robin não se sentia nem à vontade mais naquele grupo. Ela não se sentia mais parte daquele grupo. E aí fica distoante, fica bem distoante, assim, essas inconsistências. E How I Met Your Mother é uma série que prezava muito essa questão da consistência. Era uma coisa que eu adorava, deixava redondo e tal, sabe? É isso, essas são as minhas considerações sobre o final de How I Met Your Mother. Eu vi essa cena, tá por aí na internet, hein? Essa cena do restaurante da Robin e do Ted. E aí eu precisava tirar isso do meu peito, já fazia muitos anos, então eu preciso que mais alguém comente o que achou do final de How I Met Your Mother aí pra eu saber. Se sou só eu, se eu tô sozinha nessa, enfim. E pra quem tá curioso pra saber qual que é o segredo do abacaxi, lembra do mistério do abacaxi que ele apareceu? Enfim, esse abacaxi, que aparece quando o Ted tava bêbado lá, o Marshall tava bêbado, não sei, que ele brota lá no apartamento, é um abacaxi que o capitão deixava na frente da porta da casa dele, porque é uma superstição dele. Aí eles estavam passando na frente da porta, cataram o abacaxi e levaram embora. É isso, o mistério do abacaxi é esse. Mas me diz aí o que você achou do final da última temporada de How I Met Your Mother. Vocês já maratonaram, tá lá no Fox, enfim, me diz aí o que vocês estão falando. Eu quero deixar bem claro que, assim, eu acho a série maravilhosa, eu adoro, eu maratonava. Toda vez que eu tava na bad, eu maratonava e eu achava magnífica, magnífica. É só realmente esse final que, meu... Enfim, fico por aqui, tchau, tchau.